Expresso a minha profunda gratidão pela participação de vocês aqui em forma de comentários. Eles são importantes não somente para valorizar o canal, sem dúvida nesse sentido já tem um grande papel, uma grande missão, mas por nos exercitarem no compartilharmos opiniões, compartilharmos o nosso desejo de debater, participarmos do debate nessa hora muito difícil que vivemos no nosso país. Continuem a comentar aqui, por favor, aqui embaixo, porque isso só ajuda a nossa democratização do país. Ajudem, por favor. Continuem a comentar. E já aproveitem e deem likes aqui nesse vídeo e nos outros do nosso canal. Ativem o sininho para receber as novidades, quem não o fez ainda. Se inscrevam no canal. Compartilhem os vídeos, convidando as pessoas a assistirem o nosso canal para aumentarmos aqui o número de inscritos e assim chegarmos o mais rapidamente possível no status de comunidade Cartas Proféticas, para contarmos com o apoio mais fácil de todos. O Pix está aqui embaixo, né? Vocês quiserem nos ajudar, por favor, e puderem, com qualquer quantia que vocês podem estabelecer, mensal ou eventual, o valor que puderem será sempre muito bem-vindo e muito importante nesse trabalho que nós fazemos. Eu guardei aqui essa notícia do dia 30 ainda, que não está tão longe de nós, dia do segundo turno, dia do resultado das eleições do segundo turno, do UOL, da coluna do jornalista Jamil Chad, intitulada Aliança de Democracias atua para blindar eleição e posse no Brasil. E aí no corpo da notícia se fala exatamente nessas duas coisas da manchete. Uma, blindar as eleições, blindar a honestidade das urnas, blindar a lisura das eleições, para que todos tenham confiança, como tivemos confiança no nosso método exemplar em todo mundo, que é o das urnas eletrônicas. Então, blindar isso, né? E a blindagem se deu exatamente quando, logo após sabido do resultado, todos os países, ou mais de 100 países, imediatamente se manifestaram através dos seus presidentes, ministros, primeiros ministros, embaixadas, chancelarias, cumprimentando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Isto fechou qualquer movimentação, ou tentou fechar, em torno de uma aliança intencional, objetiva, com esse propósito de fechar os espaços para golpes internos que foram tentados, são tentados ainda, mas a partir do dia 30, durante uma semana, insistente e persistentemente, grupos e mais grupos de irresponsáveis tentaram golpes contra a eleição do segundo turno, e alegando serem contra a eleição do ex-presidente Lula e tal, quando na verdade não é isso, foi apenas uma desculpa. Esse era um dos objetivos, blindar a lisura das nossas eleições para reconhecer a eleição do ex-presidente Lula, no fundo, através de uma torcida para que fosse ele o eleito, para que se estabelecessem relações mais abertas, mais sinceras, mais honestas com os países que buscam acertar nesse momento extremamente difícil do ponto de vista ambiental
do ponto de vista da sobrevivência do planeta, atacado por vírus e por todas as intempéries consequentes de todos os crimes ambientais que se pratica, inclusive com a anuência de governos e com promoção de oligopólios de grupos econômicos que só se interessam em lucros predatórios, como diz o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que acabam estas empresas deixando atrás de si somente destruição, matando o meio ambiente, matando as vidas em torno de certos biomas, em torno de certas comunidades. Esse foi um objetivo, blindar as eleições. E o segundo objetivo, blindar, reforçar a segurança na posse do presidente Lula, no dia 1º de janeiro. Porque desde muito cedo os governantes de todo o mundo tomaram conhecimento de que a posse do presidente Lula seria ameaçada por grupos de extrema direita, fascistas, milicianos, brasileiros e internacionais, que impediriam a aproximação dos apoiadores do presidente Lula e até ameaçariam a vida dele. Então, esse segundo objetivo é preservar as presenças internacionais, as comissões internacionais, as autoridades internacionais no evento de posse aqui no Brasil no dia 1º de janeiro. Agora, essa notícia também combina com essa dada aqui agora, que eu trago aqui para lembrar, foi dada por William Bonner e pelo Jornal Nacional no dia 31 de outubro, segunda-feira, confirmando essa manchete de Jamil Chad. Líderes do mundo todo se manifestaram sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial brasileira. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido foi um dos muitos chefes de governo da Europa que parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória. Rishi Sunak, do Partido Conservador, disse que está ansioso para trabalhar com Lula nas questões que importam tanto ao Reino Unido quanto ao Brasil. O crescimento da economia global, a proteção dos recursos naturais do planeta e a promoção dos valores democráticos. Em guerra, os presidentes da Rússia e da Ucrânia também deram os parabéns a Lula. Além da grande parceria econômica que tem com o Brasil, a Rússia também é parte dos BRICS, bloco formado ainda por Índia, China e África do Sul. O líder russo Vladimir Putin escreveu que o resultado da eleição no Brasil reafirmou o alto prestígio político de Lula. Espero que, trabalhando juntos, possamos garantir o desenvolvimento de uma cooperação russo-brasileira construtiva em todas as esferas, disse Putin. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou uma mensagem em português. Parabéns a Lula pela vitória nas eleições. Confio numa colaboração ativa com um amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica para assegurar a democracia, a paz, a segurança e a prosperidade na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro. Também em português, o presidente francês Emmanuel Macron escreveu: Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos, vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios em comum e renovar o vínculo de amizade entre nossos países. Macron foi um dos primeiros líderes a parabenizar Lula pela vitória, ainda ontem, logo depois que o TSE anunciou o resultado. Depois, outros chefes de governo ao redor da Europa, de várias correntes políticas, fizeram o mesmo. As eleições brasileiras tiveram uma repercussão enorme na cúpula da União Europeia, onde é grande a preocupação com as mudanças climáticas, a segurança alimentar e a economia do mundo. A presidente da comissão do bloco, Ursula von der Leyen, escreveu sobre a esperança de enfrentar os desafios globais junto com Lula. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, falou do desejo de conhecer pessoalmente o futuro chefe do governo brasileiro e cumprimentou o povo do Brasil por ter pedido mudança.
José Borrell, o alto representante para a política externa da União Europeia, definiu a eleição como pacífica e ordeira. A Organização Mundial da Saúde, através do diretor-geral Tedros Adhanom, se disse ansiosa por fazer parceria com Lula na defesa da saúde como um direito de todos. O primeiro-ministro da Alemanha, a maior economia da Europa, também deu os parabéns a Lula. Olaf Scholz disse esperar uma cooperação estreita e confiável com o Brasil, especialmente nas questões de comércio e proteção climática. Em tom diplomático, a primeira-ministra italiana cumprimentou Luiz Inácio Lula da Silva pelas redes sociais. A Itália e o Brasil continuarão trabalhando juntos em nome da amizade histórica entre nossos povos e para enfrentar os desafios comuns que nos esperam, escreveu Giorgia Meloni, recém-eleita por um partido de extrema-direita e aliados. Aqui em Portugal, país europeu que mais recebe brasileiros imigrantes, as reações também foram imediatas. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicitou Lula e disse esperar um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português. O primeiro-ministro Antônio Costa disse que encara com grande entusiasmo o trabalho conjunto dos dois nos próximos anos em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais. Na vizinha Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez também parabenizou Lula pela vitória na qual o Brasil decidiu torcer pelo progresso e a esperança. Sánchez prometeu que os dois vão trabalhar juntos pela justiça social, a igualdade e contra as mudanças climáticas. Os compromissos ambientais anunciados por Lula durante a campanha chamaram a atenção da Noruega. Depois da vitória dele, o ministro do Meio Ambiente norueguês disse a uma agência de notícias que o país vai retomar a ajuda financeira para reduzir o desmatamento. A Noruega é o principal doador para o Fundo Amazônia, mas as contribuições estavam suspensas desde 2019. A mesma linha foi seguida também pelo presidente de Israel. Isaac Herzog recordou a visita de Lula ao país no mandato anterior e disse que espera principalmente cooperar em um assunto que tanto preocupa: o meio ambiente. O presidente da China, maior parceira comercial do Brasil, enviou uma mensagem a Lula. Xi Jinping se disse disposto a trabalhar com o presidente eleito para ampliar, em longo prazo, a parceria estratégica entre os dois países. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, parabenizou Lula e disse que espera trabalhar em conjunto para aprofundar e ampliar ainda mais as relações bilaterais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi um dos primeiros a se pronunciar logo depois do resultado. Biden divulgou um comunicado em que parabeniza Lula pela vitória depois de eleições livres, justas e confiáveis. O secretário de Estado, Antony Blinken, que é responsável pela diplomacia americana, parabenizou o povo brasileiro por exercer seu direito de voto e reafirmar a força. Dito isso, é preciso a gente entender o que está por detrás disso, nesse mergulho nas notícias que nós fazemos aqui. Tanto num ponto quanto no outro, e nos dois pontos, há preocupação com um conservadorismo extremado, com a direita, a extrema-direita. Ué, mas nós não tratamos de democracia, nós não tratamos do direito de todos opinarem, participarem, ocuparem espaços. Sim, exatamente por isso. A extrema-direita é ligada desde as suas origens aos crimes praticados pelo nazismo e pelo fascismo. Fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, que depois se desdobraram de outras formas em ditaduras militares, como as brasileira, uruguaia, argentina, chilena, que foi uma das mais brutais, boliviana, e outras ditaduras militares que eram fachadas para os grandes saques, os grandes roubos que os grupos dominantes internacionais faziam das riquezas desses países.
Então se trata disso, de uma direita que não quer o direito de outros grupos, outras pessoas, principalmente com referência à classe trabalhadora e os seus direitos de participar politicamente da gestão do país, da gestão dos seus interesses através dos estados. Esta extrema-direita também, ela tem algumas outras marcas muito importantes, como a xenofobia. Essa extrema-direita, por exemplo, na Europa, não aceita recolher, recepcionar as multidões que vêm refugiadas da África, da Índia, do Oriente Médio, de vários lugares onde há guerras, onde há problemas naturais. Eles não querem ser solidários com as pessoas. O Papa Francisco, inclusive, se perturba muito com isso, se incomoda muito com esta dureza de coração. A extrema-direita é xenofóbica, a extrema-direita é cruel, é desumana. Ela prefere ver grupos morrerem de fome, de frio, do que acolher e abrir as fronteiras dos seus países. Outra coisa é a extrema-direita é não só conservadora, ela é racista, ela busca o refino, o estilo nazista da espécie humana, preferindo os olhos azuis, pele branca e se opondo a peles amarelas, a peles negras, porque ela é racista, essa extrema-direita. Essa extrema-direita é extremamente alimentadora de fake news. Ela vive da mentira. Nós tivemos aqui exemplos e temos ainda exemplos muito fortes com o capiroto Jair Bolsonaro e a sua família, que vivem de mentiras. Essas mentiras, no entanto, são acobertamento de outra verdade. A verdade é que eles são parceiros dos saqueadores do país, são parceiros dos grupos dominantes que dilapidam o país, dilapidam as nossas riquezas, destroem os nossos direitos, avacalham com a nossa dignidade. Então, esses conservadores não têm nada daquele negócio de defesa da família, isso tudo é cortina de fumaça, isso tudo é fingimento, isso tudo é máscara, como muito bem as notícias vêm demonstrando agora sobre a própria família do capiroto Jair Bolsonaro. Então, o mundo se sente ameaçado por esses conservadores que fazem uma guerra na Ucrânia, que a mídia daqui e outros lugares do mundo dizem que houve invasão de Putin, Vladimir Putin, presidente da Rússia, houve invasão da Rússia na Ucrânia. Não, houve tentativas de negociação com os nazistas que se afirmaram cada vez mais lá, até que os nazistas estenderam as mãos para a OTAN e a OTAN está ajudando a fazer a guerra lá, porque a OTAN defende os interesses da indústria armamentista, defende os interesses do comércio de armas e logo é preciso então criar focos de guerra para assim vender os seus entulhos, as suas armas e renovar a tecnologia da guerra. Então, a tal extrema-direita não passa de um eufemismo, né, de um apelido para os grandes criminosos internacionais ligados ao fascismo e ao nazismo que banharam o mundo de sangue, praticando o terror. Então, blindar a eleição no Brasil era muito importante. Não apareceu num primeiro momento que a blindagem preferia um candidato a outro. Mas é evidente que esta blindagem acabou por fortalecer a eleição de Lula, porque somente em Lula se marca muito mais uma relação humana, uma relação profundamente amorosa e respeitosa com o meio ambiente. Está
é totalmente dilapidado, ameaçado, estourado, incendiado, como se vê na Amazônia, como se vê no Pantanal, como se vê no Cerrado, como se vê na Serra do Mar, como se vê na Caatinga, como se vê em toda parte. O Brasil incendeia, torra sob essa direita que, além de não se preocupar com o meio ambiente, achar que isso é coisa de esquerda, ainda colabora com os grandes roubos que, ao roubarem, queimam o que sobra, o que resta, o que não interessa aos seus negócios. Por isso é importante apoiar e blindar tanto a eleição quanto a posse do presidente Lula. Agora, nessa mesma notícia, aparece a viagem do presidente Lula com uma equipe ao Egito para o encontro que trata do meio ambiente de um planeta com febre, um planeta adoecido, um planeta que não suporta mais tanto crime ambiental, um planeta que não aguenta mais tanto abuso, um planeta atingido pelo aquecimento global com expressão de febre de um organismo vivo, como é a Terra, que não suporta mais, que se prefira muito mais o acúmulo de lucros do que o cuidado do planeta, cuidado com a vida, cuidado com as pessoas, o cuidado com os animais, o cuidado com o oxigênio, com a água e com tudo. Então isso está por trás da notícia. A notícia então aponta para a necessidade de que nós nos sintamos absolutamente integrados nesta luta. É preciso que nós nos demos conta de que, assim como Lula não se elegeu com o voto dele e da esposa, da Janja, mas só se elegeu com o voto popular, mais de 60 milhões de pessoas votaram nele para que ele chegasse à presidência da República, ele também precisa ser empossado pelo povo, assumido pelo povo. O povo brasileiro cada vez mais tem que tomar para si, eu já disse isso em 2 vídeos anteriores, um no Fé e Luta de ontem à noite e outro no Chimarrão de ontem às 11 horas da manhã, vídeos que vale a pena assistir e compartilhar. Eu disse que esta responsabilidade do país é nossa. Ela não se encerra nas eleições, ela não terminou nas eleições, ela não foi só a campanha eleitoral, ela é uma luta permanente, crescente de assumimento por parte do povo brasileiro. Cada um de nós, cada grupo, cada família, cada sindicato, cada segmento profissional, cada partido, cada igreja, cada comunidade temos que assumir que esta responsabilidade de proteger, de blindar o país, no avanço de uma democracia mais compartilhada, mais participativa, mais abrangente, mais integrativa, que envolva as massas, envolva o povo, envolva os pobres, sobretudo o seu miolo central, que é a classe trabalhadora. Assim, somente assim, nós haveremos de blindar o país, blindar um governo popular, nacional e popular. Só assim nós podemos blindar a emancipação do nosso país, que se encontra de fato ameaçado. Deus nos livre se Jair Bolsonaro, o demônio que não é o demônio da garoa, mas é o demônio do inferno, o demônio da destruição, demônio da morte, se reelegesse. Já que não se reelegeu, que Lula se elegeu com uma ampla aliança, é nosso dever lutarmos juntos para blindarmos esse projeto, blindarmos o nosso país e avançarmos muito além do que se apresenta nesse momento
de decisões apertadas, de vitórias apertadas, de posses apertadas, de sufocamento que nós vivemos, de riscos que nós vivemos. Precisamos assumir, todos nós, este país, este governo, esse projeto, e entendermos que nós fazemos parte disso e isto faz parte de nós e que não acaba com as eleições, com a campanha eleitoral, como eu disse, não acabou no dia 30 com o segundo turno. Isto continua na luta cotidiana. Abraços proféticos e revolucionários.